Um bom dia a todos. Hoje, domingo 16 de abril, o tema da nossa lição, temam a Deus. Alguns textos foram propostos, além do Apocalipse 14, verso 7, que é bem conhecido de cada um de nós. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Vários textos propostos, não iremos ler todos eles. Vou citar apenas um, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Citar esse texto porque foi um momento em que Salomão já estava com a idade já avançada, passou boa parte da sua juventude, do seu vigor, afastado de Deus, esqueceu-se do Senhor, infelizmente, mas para a felicidade dele e nossa, com a idade avançada ele caiu em si e escreveu o livro de Eclesiastes, como um tratado, uma advertência a todos que lessem para que não incorressem nos mesmos erros que ele cometeu. E após escrever o livro de Eclesiastes, ele termina a sua conclusão final, versos 13 e 14, onde ele diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas temer ao Senhor e dar-lhe glória é a convocação que nós encontramos em Apocalipse 14, 7, e essa é a instrução específica que nós encontramos ali. A lição chama a atenção para o termo temer. Ele usa até, nos dá a informação da palavra grega, do verbo grego, phobeo. Diz que não é usado aqui no sentido de ter medo de Deus. E obviamente não é, porque medo não produz a obediência que Deus quer. Lembrem que ao subir ao Monte Sinai, quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, as tábuas da lei, segundo o livro de Êxodo, capítulo 19, nos versos 16, diz que o monte, ali naquele local, havia relâmpagos, trovões, o povo com um pavor lá embaixo, aquela manifestação gloriosa da presença de Deus, disseram para Moisés, Êxodo 19, no verso 8, então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, e nós sabemos que 40 dias de ausência, e o povo já estava lá embaixo, adorando o bezerro. O medo não produz obediência. O que acontece aqui na expressão temei Deus é um caso na língua portuguesa, chama-se polissemia. Significa que uma palavra, quando uma palavra ela pode ter mais de um significado, dependendo do contexto em que ela está inserida. Um exemplo, a pessoa pode dizer assim: vou acender uma vela porque faltou energia elétrica. Ou outro pode dizer: levantamos a vela e seguimos com o nosso barco. Veja, vela, mais de um significado, dependendo do contexto em que ele está inserido. No caso aqui do texto de Apocalipse 14, 7 e nos demais textos propostos, a palavra temei, ela significa reverência, respeito, consideração. Esse é o significado do termo na passagem que nós estamos estudando. Transmite a ideia, como diz a lição, absoluta de lealdade ao Criador e total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo. Alguns exemplos, 2 apenas, de fiéis servos de Deus que entenderam bem o que é temer ao Senhor. Atos 10, 22 fala do centurião que é temente a Deus e diz assim: então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Falando de Jó, o próprio Deus falava desse seu filho, um exemplo aqui na terra, dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E o desejo de Deus para seus filhos, externado lá em Jeremias 32, 40 e 41, diz assim: farei com que eles, o seu povo, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim.
Não esqueçamos que a essência do grande conflito gira em torno de adoração e submissão a Deus. Lúcifer era egocêntrico. Ele recusava se submeter a qualquer autoridade. E em vez de submeter aquele que estava no trono, Lúcifer queria e desejava era o trono de Deus. Faltou-lhe o temor do Senhor. Em termos mais simples, finalizando, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento. É renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para o Senhor, porque, segundo a sua palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que todos tenhamos um ótimo dia na presença do nosso Deus.